Fala galera, muito boa noite a todos. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos a mais uma live operacional aqui do Português Operacional. Como vocês pediram, atendendo aos pedidos de vocês, crase, a tão famosa crase, finalmente chegou uma live, uma aula de crase, né? Como eu sempre digo, é live, o nome é dicas, mas na verdade eu não consigo, né, pessoal? Geralmente é mais forte do que eu, é uma explicação, é uma aula de crase. Toda aula, toda live que eu coloco aqui, nós sempre falamos do conceito inicial, tá bom? Para que consiga abrir a sua mente em relação à matéria que a gente vai estudar, beleza? Então, vamos ver hoje os conceitos iniciais de crase, como funciona a crase, como surgiu a crase. Calma, que não é história não, fica tranquilo. Mas nós vamos aprender como que a crase apareceu. Veio da preposição, o artigo, é regência, como que surge a crase, beleza? Vamos ver hoje então os conceitos principais do uso da crase, os casos obrigatórios e os casos proibidos da crase também, beleza? Nós vamos fazer em duas aulas, tá bom? Hoje é a primeira, nós vamos ter outra na semana que vem falando sobre os casos especiais da crase, tranquilo? Então você não vai assistir tudo hoje. Hoje nós não vamos falar daqueles casos facultativos, casos especiais, ambiguidade, tá bom? Isso vai ficar para a próxima aula, beleza? Vamos fazer em duas partes, tranquilo? Vamos lá? Pega aí seu material, seu caderno, prepara que vai ter chuva de bizu. Valeu? Vamos começar já. Bom, pessoal, então vamos lá. Presta atenção nesse lado aqui primeiro. Crase. O que é crase, galera? Quando a gente fala, é o acento. Não deixa de ser um acento, né? Um acento indicador, um acento grave, indicador de crase. Mas como assim? Por que essa confusão toda? A crase, ela precisa primeiramente de uma preposição. E qual é a preposição? Imagina, preposição a. Então eu coloquei aqui as três situações que vão pedir crase. Temos aqui a preposição a com três casos. Então, primeiramente, deixa eu dar um bizu, já vai o primeiro bizu para vocês. Para que haja crase, é preciso primeiramente a preposição a e depois nós temos que ter aqui o termo que vai aceitar essa crase, que vai ajudar a gerar essa crase. Eu costumo dizer, é como se fosse pai, mãe e filho. Pai, mãe e filho. Ou seja, para que a gente consiga formar um filho, nós precisamos o quê? Do órgão do homem, do órgão da mulher para gerar um filho, certo? Então nós temos aqui a preposição, é o primeiro elemento. O segundo vai ser o artigo, o pronome e o pronome demonstrativo também. E o filho vai ser a crase, ou seja, o resultado. Isso daí é um bizu para que você lembre. Só vai haver crase se tiver essa junção aqui. Tranquilo? Então, o primeiro caso que aceita a crase é o artigo a. É o mais comum. Esse azinho ele pode ser várias coisas, tá bom? Pronome demonstrativo, artigo, preposição, pronome oblíquo, o átomo, né? Então, temos que ter cuidado com esse a, beleza? Principalmente antes do que. Segundo caso, o pronome demonstrativo a, e já vai um bizu. Para que você identifique o pronome demonstrativo a na frase, você tem que trocar pelo aquilo, aquele ou aquela. Aquela, né, já que é feminino. Troca pelo aquela, veja se faz sentido, tá bom? Se fizer sentido, é sim o pronome demonstrativo. Esse daqui é um dos mais difíceis de se identificar numa frase, tranquilo? Um alerta aqui já nesse daqui. Já foi o bizu. E aqui os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. São esses três aqui, pessoal. Presta atenção. Não é só o aquela, porque é feminino. Não. Se for o aquele ou se for o aquilo, também vão aceitar crase. São os pronomes demonstrativos que aceitam a crase. Tranquilo? Beleza? Então, essa é a ideia inicial. Somando isso mais isso, a gente vai resultar na famosa crase. Beleza? Agora vamos lá. Para que a gente monte essa estrutura aqui, pessoal, numa análise sintática, nós temos que ver três elementos que pedem a preposição a. Olha aqui, ó. Foca aqui, ó. Aqui primeiro. Deixa eu ficar aqui. Ó, foquem aqui, ó.
Ó, essa parte aqui, ó. Termos que pedem a crase. Presta atenção. Nós vamos ter os termos que pedem a preposição, que pedem a crase, ou seja, os termos regentes. E nós vamos ter os termos que aceitam. Aí você vai vir do outro lado agora, os que vão aceitar a crase, beleza? Os termos regidos da preposição, beleza? Então, os termos que pedem a preposição, ou seja, a crase, são 3. São os verbos, regência verbal. É importante você estudar regência antes de estudar crase, tá bom? Nós temos aí aula de regência já, beleza? Estude regência para que depois você estude crase. Recomendação: verbos, regência verbal, nomes, ou seja, regência nominal, e esse daqui que pega todo mundo. Pessoal, crase não é muito difícil, mas isso daqui, essa locução aqui pega muita gente mesmo. Se quer montar uma questão de crase que seja difícil, coloca aqui, ó, locução. Locução pega muita gente, porque pode estar na ordem inversa, pode estar na ordem certa, entre vírgulas, singular, plural, enfim, masculino, feminino. Locuções, pessoal, eu não coloquei os tipos de locuções, porque pode ser qualquer locução. Locução prepositiva, locução conjuntiva, locução adjetiva, locução adverbial, todas essas locuções, tá bom? Menos a verbal, hein? Essas locuções aqui, ou seja, quando pedem uma preposição mais um termo, elas vão aceitar a crase, claro, desde que sejam femininas, né? Locuções femininas. Mas o fato de ser uma locução já pede a preposição. Você só vai analisar o outro termo, o termo do lado de cá, se vai ser feminino ou não. Aí é o que a gente vai aprender aqui, ó, no segundo passo, tá bom? Então, ó, montando o nosso passo a passo aí já para a crase, termos que pedem a crase. Anota aí. Anota no seu bizu, no seu mapa mental, já começa a montar aí. Começa a montar um mapa mental. Verbos, nomes, aí você pode escrever regência verbal, regência nominal e, ó, locuções. Escreva do lado de locuções adjuntos adverbiais femininos, tá bom? Só o fato de ser um adjunto adverbial feminino já pede a crase, tá bom? Eu tô falando para você tomar cuidado mesmo. Eu sei o que eu falo, hein? Experiência. Isso daqui pega muito, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos aos exemplos, então. Na prática, como é que fica? Agora a gente vai começar a entender o uso da crase. Refiro-me à escola. Regência verbal, certo? Refiro-me, por isso que eu falei. Assista análise sintática. Crase a gente deixa para estudar lá depois. Análise sintática, período composto, concordância, regência. Concordância não, mas regência e depois a crase. Então, refiro-me à escola. Quem se refere a alguma coisa. Beleza? Então, a preposição aqui já foi pedida pelo verbo. Ou seja, o primeiro passo, o primeiro elemento. O verbo pediu a preposição a. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha esse quadro aqui. Vamos acompanhar aqui, ó. Preposição a. Preposição a, regência verbal. Passo a passo. Vamos com calma, beleza? Então, beleza. Vamos lá. Agora, vamos para o outro lado. A preposição nós já temos. Basta saber agora se o termo vai receber o quê? O artigo. Ou o pronome demonstrativo, ou algum desses pronomes demonstrativos aqui. Então fica sempre com lado esquerdo, lado direito, lado A e lado B, o homem e a mulher, para gerar o filho, beleza? Então, escola, pessoal, escola. Como é que você sabe se escola é passível de um artigo feminino? Obviamente você conhece, né, a palavra escola. Você não fala o escola, você fala a escola. Você sabe que é um termo feminino. Só que para saber todas as palavras femininas, você vai colocar aqui agora no segundo passo. Olha para o vermelhinho. Aqui, ó, pontinho vermelho, ó, vermelho, lado direito, o segundo elemento da crase. Vamos montar aqui uma estrutura. Assim como eu já mostrei para vocês a estrutura de descobrir se é um substantivo ou se é um adjetivo, lembra? Não sei quem é muito bom, é importante. Ou então, o homem é e pontinho, pontinho. Só para diferenciar substantivo de adjetivo. Aqui a gente vai ver se a palavra é feminina e é passível de artigo.
A estrutura é essa daqui, ó. A, pontinho, pontinho, é boa. Essa é a estrutura. Não apaguem esse A aqui. Se for um substantivo no plural, aí você coloca as são boas. Faz a concordância, tá bom? Se for no plural, aí você coloca aqui, beleza? Não sendo, só jogar a palavra aqui e ver se faz sentido. A palavra que eu quero saber se vai receber o artigo é a palavra escola. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou escrever a palavra escola no meu bizu. Pronto. A escola é boa. Faz sentido para você? A escola é boa? É claro que faz. Por mais que você não concorde, se fosse outra coisa aqui, tristeza. A tristeza é boa. Eu não estou perguntando se você concorda, se é legal, se você gosta de ser triste ou se você quer ser alegre. Não é isso não. Não estraga o bizu não, hein? Não estraga o bizu. Eu quero saber se faz sentido, se existe eu falar isso. A escola é boa, a tristeza é boa. Tanto escola quanto tristeza receberiam uma crase, tá bom? São palavras femininas, então são passíveis sim de crase. Mas é claro, só depois de analisar o primeiro passo. Primeiro tem que analisar se alguém pede a preposição. Isso é estrutura para qualquer questão de crase, tá bom? Nível fácil, nível médio, nível difícil, nível NASA, nível português operacional, todos, tá bom? E a estrutura básica é o passo a passo. Então eu vi que realmente tem, então aqui eu tive a minha junção de crase, tá bom? Aqui eu tive a minha junção de crase, então recebe crase aqui, tranquilo? Aí o que acontece? A preposição, ela vai ficar em cima do artigo, bem pequenininha, assim ó. A preposição fica pequenininha em cima do artigo, só para sinalizar que tem ali uma preposição, ou seja, a famosa crase. E assim nasceu a crase, beleza? Se fosse palavras masculinas, ficaria ao, o A e o O, porque o A e o O combinam, dá para você colocar. Você não vai colocar um acento em cima do O, né? Agora, o A com A já não existe, fica estranho, o A é do lado de A. Então você transforma a preposição em um tracinho chamado acento indicador de crase. Tranquilo? O segundo caso. Fiz referência à escola. Cuidado, embora seja parecido, não é mais uma regência verbal, agora é uma regência nominal. E aprendendo a fazer crase, você já aprende, ó, regência nominal, você estuda junto, né? E também função sintática. Deixa eu te fazer uma pergunta extra. Eu sei que não tem como você me responder, mas responda aí para você. Refiro-me à escola. Qual é a função sintática de a escola? Pensa aí. 3. E aí? Refiro-me à escola. Objeto indireto. Complemento do verbo. Fiz referência à escola. Responde para mim. Qual é a função sintática de a escola aqui? Acertou. Complemento nominal. Fiz referência à escola ligado a um substantivo abstrato. Beleza? Então aqui regência nominal. Fiz referência. Quem faz referência faz a alguma coisa. Então a preposição já tem. Agora eu vou analisar o outro lado. Escola é passível do artigo a? Sim, nós já colocamos aqui. E se fosse a monumento? O monumento. A monumento é boa? Não, aí já não teria. Beleza? Então aqui eu vejo realmente a estrutura está correta. Eu vou apagar a minha preposição e vou colocar aqui, ó, desse jeito. Beleza? Agora, o último. A, às vezes. Olha aí, ó. Já começa assim, ó. A, às vezes. Pergunta. Uma crase pode iniciar uma oração? A crase pode iniciar uma oração? Pode. Só com adjuntos adverbiais? Não. Pode ser um objeto indireto. Pode ser qualquer coisa. Pode sim, pode estar na ordem inversa. Tá ok? Então vamos lá. Aqui eu percebo que ninguém está pedindo, não tem verbo e não tem nome pedindo a preposição. Tem? Não tem. Aqui. Tem alguma coisa? Quem sai, saiá alguma coisa? Não, não pede. Aqui nesse sentido aqui não pede. Tá bom? Então não pede a preposição, nem o nome e nem o verbo. E aí, quem é que pede? É o que você tem que se lembrar. Ó. São as locuções. Beleza? Então pede a preposição a só pelo fato de ser uma locução.
Se você retirar, vai ficar, ó, às vezes, sem sentido nenhum. Como o que? Um objeto, um sujeito, não dá para colocar. Às vezes, vírgula, já deslocou um termo. Se fosse aqui, sai à noite, ele sai à noite. Se eu falasse à noite sai, tudo bem, uma personificação, mas ele sai à noite, tem como uma pessoa sair à noite. Primeiro que sair não é transitivo direto. Agora imagina alguém saindo, ou sei lá, saindo à noite. Não dá, não consigo nem imaginar, né? Então, eu percebo que não faz sentido, ou seja, é uma locução, pede a preposição a. Tranquilo? Agora vou analisar o termo. É uma locução feminina? Às vezes, aí coloca aqui, ó, a vez é boa. Às vezes são boas. Faz sentido, entrou na estrutura, foi aceito, passou por todo mundo, vai ter um filho. Beleza? Vai ter uma crase. Sai à noite agora. Sai à noite, já pediu a preposição, só por ser uma locução. E o à noite? A noite é boa. As noites são boas. Faz sentido, aceita, passou por todo mundo, também teve o filho. Então, olha que maneiro. Vou colocar a preposição aqui e vou colocar também aqui. Olha lá como é que ficou. Crase no plural existe? O artigo no plural existe. Preposição não. Preposição não. Mas o artigo está no plural porque está concordando com o substantivo. O artigo concordando com o substantivo, deixa ele. A crase não interfere nisso. A crase apareceu ali, mantém o substantivo no plural, o artigo no plural. Agora, se aqui tivesse no singular, aí tudo bem. Aí teria que ter concordância, singular com singular ou plural com plural. Tranquilo? Então, tá montado aí nosso esquema, nosso bizu. Pai, mãe, filho, aqui são os termos que pedem a crase, ou seja, quem pede filho. Quem é que pede filho na família? São os parentes chatos, né? Os parentes ficam pedindo filho, filho, filho o tempo todo. Então aqui, ó, eles que pedem. E quem é que aceita? Ó, os termos femininos. Aceito, tá bom? Pede, aceita, crase. Tranquilo? Beleza? Então aqui a gente já monta nossos casos obrigatórios de crase. Tudo que se encaixar nessa estrutura com as exceções, né? Se fosse só isso, seria fácil, né? Então nós temos aqui, apresento agora a vocês, a crase proibida. Os casos em que não haverá crase, por mais que a palavra seja feminina, tá bom? Então aqui é como se fosse uma exceção da nossa regra aqui, tranquilo? E ainda não falamos dos casos especiais. Casos especiais só na próxima aula, para você que está chegando aí agora, tá bom? Obrigatórios e proibidos, tá bom? O resto a gente vai deixar para a próxima. Então vamos lá, pessoal. Casos proibidos da crase. Vamos ao primeiro. Palavras masculinas, na verdade, palavras masculinas não é uma exceção, né, galera? Não está na regra. A regra é o quê? A é boa. Se a é boa, é feminino. Você vai falar lápis. A lápis é boa? Olha só, por mais que você tente, não faz sentido não, tá? A lápis é boa. Se você ficar falando, presta atenção, falei com os meus alunos um bizu muito bom. Que na verdade não é um bizu, é um fato, tá bom? É uma coisa que acontece na prova. Se você ficar falando a lápis é boa, de tanto você pensar, de tanto você falar, a lápis é boa, a lápis é boa, a lápis é boa, a lápis é boa, a lápis é boa. É a lápis, ué. A lápis. Tô fazendo a lápis. Isso é uma coisa boa. Vai começar a fazer sentido para você. Então, para com isso. Não faz sentido, não faz. Não insista no erro, não. Tá bom? Se você ficar falando uma palavra o tempo todo, começa a embaralhar o sentido todo. Começa a ir pro lado errado, pro lado certo e começa a bugar sua mente. Não faça isso na prova, tá bom? Lápis. Lápis é mulher? Não, não é. Não é feminino, é masculino. Então acabou. Não tem crase, encerra, tá bom? Não fique caindo na sua própria armadilha. Você mesmo está querendo quebrar o bizu, tá bom? Não faça isso. Então, palavras masculinas não aceitam a crase. Palavras repetidas ficaram frente a frente, ó, também não recebe crase. Lado a lado, cara a cara, frente a frente. Mais o que? Todas. Agora bizu. Anota aí, tá? Se você está anotando. Coloca aqui, essas palavras repetidas
são como adjuntos adverbiais, tá bom? Adjuntos adverbiais, geralmente de modo, tá bom? Adjuntos adverbiais. Por quê? Eu já vi uma questão maldosa que colocou palavras repetidas, só que era o objeto direto com o objeto indireto. Não declare guerra à guerra. Mas olha o sentido. Você consegue entender, não consegue? Não declare o quê? Guerra. Declarar guerra a quem? A própria guerra. Ou seja, só para cair na prova, né? Só para quebrar com o concurseiro. Mas não, você não vai cair nessa. Somente adjuntos adverbiais, tá bom? Anota. Adjuntos adverbiais. Beleza? Termos indefinidos. Aludir a nenhuma pessoa. Presta atenção. Se você colocar o nenhuma pessoa aqui no nosso bizu, você também vai identificar que ele não vai entrar aqui. Então, não é uma exceção, tá bom? Não entra no bizu. Não é exceção, ele só não está no bizu. Se não está no bizu, desconsidera. Fala pra mim. Aludir a nenhuma pessoa. Tenta colocar aqui, ó. Vai, só você. Coloca aqui. Vê se faz sentido. Lê pra você e vê se faz sentido. A nenhuma pessoa é boa. A nenhuma pessoa é boa. Se fosse a pessoa é boa, tudo bem. Aí teria crase. Agora, nenhuma pessoa. Se fosse a qualquer pessoa, teria crase? Pensa aí, teria crase? A qualquer pessoa? Também não teria. A qualquer pessoa é boa? Não. Então, termos indefinidos também não vão receber a crase. Beleza? Mais um caso aqui, ó. Nenhuma pessoa. Dessa vez é feminino, ó, mas não entra no bizu, tá bom? Então não são todas as palavras femininas. Singular mais plural. Toda vez que eu leio isso daqui, eu lembro do meu grande amigo, o professor Cadu, passou esse bizu aqui, ó, singular mais plural, o que ele falou? Socraseia animal. Um abraço aí pro Cadu. Singular mais plural, socraseia animal. Só que cuidado para não confundir o bizu, tá bom? O professor vem, pensa mesmo em dedicação à sua aprovação e coloca lá um bizu infalível. Só que quem é que deixa o bizu falhar? O próprio aluno, o próprio concurseiro. Singular mais plural, socraseia animal. O que você entende? Se você colocar crase, você é um animal. Tu quer ser um animal? Ah, não, Léo, eu quero ser um animal. E daí? Eu sou o que eu quiser. Então seja, mas não vai passar na prova, tá? Singular mais plural, socraseia animal. Ah, Léo, é só quando me referir a animais? Por exemplo, eu fiz referência à vaca. Aí tem. Quando eu faço referência à vaca, tem crase, porque vaca é um animal. Não, você que... Tá bom? Então, singular mais plural não tem crase, beleza? Não tem a crase. Refiro-me a pessoas humildes. O a tá no singular, por quê? Preposição não tem plural, né? Mas o que eu quero dizer? Isso daqui, ó. Aqui tem. É a preposição mais o artigo no plural. Aqui não. Aqui não tem. Pessoas humildes está no plural, então seu artigo deveria estar no plural também. Pergunta de prova. Esse a aqui. Se a prova perguntar o que é, aquele a ali é o quê? Uma preposição ou um artigo? Você sabe responder? Refiro-me a pessoas humildes. É uma preposição. Por quê? Só porque, se fosse artigo, deveria estar concordando. Já disse para vocês, tá bom? O artigo concorda. A preposição é invariável. Preposição, não tem esse negócio de concordância com preposição. Tá bom? Então, ó, preposição. Léo, eu poderia colocar as pessoas humildes? Poderia. Se você colocasse o a no plural, na verdade, você nem pode, você deve, é obrigado. É obrigatório você colocar. Por quê? Quando você coloca o artigo, olha só, essa questão é boa, hein? Quando você coloca o as no plural, junto com pessoas humildes, você está colocando quem? O artigo ou a preposição? Só tem um artigo ali. Eu posso falar que aqui tem preposição mais artigo? Não posso. Ali só tem artigo, não tem preposição. Por quê? Cadê a preposição? O que eu ensinei para vocês aqui, ó? Primeiro bizu, primeiro conceito, ó. Tá vendo a diferença já de vermelho para azul?
A preposição sumiu e virou crase. A preposição sumiu e virou crase. Sumiu e virou crase. Sumiu e virou crase. E aqui? Cadê a preposição? Então ali seria só um artigo, não tem preposição. Então está errado, tá bom? Se caísse assim na prova, tá errado. Se cair assim na prova, com as, tá bom? Esse A não, esse A aqui tá certo. Então o correto deveria ser as pessoas humildes com a crase, preposição e artigo. Não erra mais isso. Tranquilo? Show? Possessivo mais parentesco. Agora cuidado, se você está assistindo essa aula e você não vai fazer o concurso para EAR, EAGS ou CFS, as outras gramáticas não citam isso. Pelo contrário, até aceitam, tá bom? Então muito cuidado. A gramática do Segala deixa bem claro que o possessivo mais parentesco não aceita a crase. Só que olha só, peça a minha mãe. Eu consigo falar aqui, ó, a minha mãe é boa? Consigo. Eu consigo falar minha mãe é boa sem o artigo? Consigo. Então ele aceita o artigo. Agora, Segala, eu vou perguntar, vocês não podem não, vocês só cumprem. Ai de vocês se vocês perguntarem. Mas eu me pergunto, Segala, por que não aceita se cabe na estrutura? Por quê? Se eu posso falar a minha mãe e só minha mãe, por quê? Enfim, não tem resposta, que você concurseiro vai só obedecer. Você peça a minha mãe. Descobriu que é um pronome possessivo e um parentesco, não tem a crase. Não tem a crase. Pessoal da EAR. Beleza? Até porque nosso foco principal é EAR, né? A maioria da galera. Mas também tem a galera da ESA aí assistindo, tá bom? Na Celso Cunha não fala isso. Então mais um caso aqui de que não tem. E voltar, pessoal. É o ir, né? Mas quando a gente fala ir e voltar, a gente já cria um bizu. Muita gente tem esse bizu já. Se eu vou A e volto da A, crase no A. Se eu vou A e volto D, crase para quê? Bizu. Vou a Paris, volto da Paris ou de Paris? Volto de Paris. Então aqui não temos a crase. Vou à França e volto da França. Então aqui nós temos a crase. Tá? Quando for o verbo ir, tá bom? Pega o bizu, sempre coloca para voltar e vê se você vai voltar A ou se vai voltar D. Voltou D, crase para quê? Voltou da, crase haverá. As palavras casa e terra como desconhecidas também não recebe crase. O que é desconhecida, Léo? Como é que eu vou saber se eu conheço ou não conheço? Pelo contexto, tá? Vai estar escrito lá. Chegamos a casa. Que casa? Que casa que nós chegamos? Não está especificado ali, certo? Então nós não vamos colocar a crase. Ô Léo, e se fosse uma casa especificada? Se eu tivesse colocado, já botei para você, ó. Fui à casa do meu pai. Dessa vez eu sei qual é a casa. Então, dessa vez, a crase. Na dúvida, qual é o que tem, qual é o que não tem, vou te dar um bizu. Presta atenção no bizu agora. Quando eu falo roupa suja se lava em casa. E aí? Roupa suja se lava em casa. Que casa é essa? Pensa. Essa casa é de quem? Roupa suja se lava em casa. Na casa de quem possivelmente está brigando, né? Da pessoa, de posse da pessoa. Se eu falar em casa, eu converso com você. Em que casa? Obviamente nós moramos na mesma casa, é na nossa casa. Se eu falar, quando eu chegar em casa, eu ligo para você. Qual é a casa? Quando eu chegar em casa. É na minha casa. Então eu não preciso colocar o artigo para determinar a casa, eu não preciso. Quando eu falo, quando eu chegar em casa, esse trabalho é para se fazer em casa, você já sabe, é a sua casa, tá bom? Quando você chegar em casa, quando você chegar à casa, é a sua casa, tá bom? A preposição correta não é em, a preposição é a. Você sabe qual é a casa, tá bom? Agora, quando eu falo a casa do meu pai, a casa da minha avó, a casa dos meus tios, eu tenho que colocar o artigo, logo eu tenho que colocar a crase. Tranquilo? Não erra mais, hein? Outro caso, galera, proibido. Pronomes pessoais. Pronomes pessoais, no caso, reto, todos eles, mesmo sendo feminino. E você vai ver, ó,
Ah, Léo, eu gravei o conceito, mas você gravou também o bizu? Se fosse no bizu, pô, faz uma tatuagem disso aqui, por favor. Faz um banner, um cartaz. Isso aqui, ó, tá bom? Se você não pode fazer tatuagem, faz em uma pessoa que fica perto de você, pra você enxergar ali, tá bom? A ela é boa, existe? A ela é boa? Não, a ela é boa não faz sentido, né? Só se você estiver falando da irmã do Thor. Mas não fala não, tá? Senão vai confundir a cabeça. A mim é boa? Não, também não tem. Pronome oblíquo tônico. A você é boa? Também não. Se fosse Vossa Excelência, Vossa Majestade, os pronomes pessoais não recebem crase, tá bom? Aquele ali no caso é de tratamento, tá bom? Mas nós temos aqui uma exceção para os pronomes de tratamento. Senhora e senhorita recebem a crase, mesmo sendo de tratamento. Porque eu posso falar, eu vi uma senhora ali, também é substantivo, né? Eu vi a senhorita passar, também é um substantivo. Então, eu posso colocar uma exceção. Antes de verbos não colocamos crase de jeito nenhum. Comecei a procurar lojas. Comecei a procurar. Olha aqui, ó. Não tem. A começar, a procurar, a fazer, a partir. Você já viu ou não já viu? Escrito em muitos lugares. A partir de amanhã não abriremos. A partir de tal dia, não. Então, ó, não tem. Beleza? Antes de verbos não temos, tá bom? Agora presta atenção. Olha o cuidado que eu botei aqui, ó. Muita gente fala, Léo, você me ensinou que antes de verbos não tem crase. Por que aqui tem? Eu tenho que responder educadamente, né? Por que ele tem? Bom, aí eu... Calma, paciência, o professor tem que ter paciência. Vou te explicar por que aqui não tem. Procura é um verbo. Aí já pronto, aí eu já perco a paciência. Quando eu pergunto procura é um verbo, eu mesmo perco a paciência comigo já. Procura é um verbo conjugado. Eu procuro, tu procuras, ele procura. Só que aqui nós estamos falando de verbos mesmo, verbo do infinitivo. Aqui procura é uma derivação regressiva. A procura é boa. Agora, a procurar é boa? Não existe. A procura é boa. A espera de, a procura de, a mercê de, à toa, a deriva. São locuções, galera. São locuções. Ó, estava como à procura de lojas. Então aqui tem. Olha aqui, ó. São as locuções, tá bom? Então, por favor, não confunda isso. Procura com procurar. Qual foi o outro que eu falei? Espera de esperar. Esperar não tem, é o verbo. A espera passa a ser um substantivo, tá bom? Então, ali na de baixo tem. Beleza? Não coloquei aqui, mas eu vou dar uma ênfase. Quando eu falo das locuções, as horas também são locuções, tá bom? Perceba só, eu não coloquei aqui, mas a hora é uma locução, então tá dentro da regra. Se eu falar, viajaremos às 19 horas, tem crase? Sim, tem crase. Hora exata, locução adverbial especificada, feminina, tá tudo certo. Agora, viajarei a 1 hora, tem crase? Ainda tem, é 1 hora. A 0 hora, tem crase? E aí, desafio para você. Viajarei a 0 hora, tem crase? Claro que tem, pessoal. A 0 hora, se 1 tem, por que 0 não tem? Ainda é a hora, tá bom? Ainda é 1 hora exata. Agora, se eu falar, viajarei a 1 hora qualquer, a 1 hora morta, por exemplo, aí não. Aí já são termos indefinidos. Aí já não tem crase. Tá bom? Mas se você quiser colocar no seu bizu, horas exatas tem crase. Horas indeterminadas não recebem crase. Tranquilo? Então, anota aí. Agora, de, até, da, a distância, calma, os casos especiais nós vamos falar na próxima aula, tá bom? Ambiguidades, o a moda de, né, o a maneira de, todos esses casos especiais vamos comentar na nossa próxima aula. Tranquilo, pessoal? Bom, é isso daí. Falamos sobre aí os conceitos iniciais da crase, casos obrigatórios, proibidos. Espero que vocês tenham gostado e não só gostado, espero que tenha sido produtivo para vocês e vai ser melhor ainda se vocês
fizerem exercícios. Agora caiam dentro de exercícios de crase que vocês vão conseguir dominar, beleza? Tenho certeza. Se não conseguir, coloca a dúvida lá no grupo, manda para mim, manda no WhatsApp que eu vou ajudar vocês, tranquilo? Não tem exercício de crase para fazer? Hoje é quarta, amanhã é dia de quê? Amanhã tem a lista 80 de crases, com 80 exercícios de crase, com gabarito. Pronto, de presente, é assim, ó. No português operacional é assim, ó. Toma, aqui, ó. Pega aqui, ó. Ó, aqui, essa aqui, ó. Já tá, até molhou, ó. Pega e faz, ó. Toma. Lista com 80 exercícios de crase. Amanhã já vai estar disponível para você fazer. Tranquilo? Beleza? Então, é isso daí, galera. Mais uma aula terminando. Eu espero vocês até a próxima semana que vem. Valeu? Forte abraço. Que Deus abençoe vocês. Touch mine.